da igreja com a paz do Senhor. Amém. Queria que a igreja ficasse de pé. E antes de começar, ontem com o Rogério, com a mensagem que o Rogério trouxe, dizendo que nós... A Tiana estava falando. A mensagem que o Rogério trouxe, falando que nós deveríamos ser o centro, que nós somos a bandeira, que nós temos que ter foco nas coisas que nós estamos fazendo, né, do Senhor. Eu queria estar contando uma história para vocês, que é de uma criança também, da onde eu trabalho. E nesses dias que eu estava indo fazer integração, para poder entrar, tinha uma criança que ela me chamava a atenção. Essa criança, ela gostava muito de correr, mas ela corria de cadeira de roda. E eu fiquei pensando, eu falei assim, a gente tem alguns problemas em que a gente fica chateado. Tá faltando R$10 para me pagar uma conta. Nossa, o que eu vou fazer hoje à noite para jantar? Nossa, eu tô com uma gripe horrível. Tá, mas você é perfeito. E essa criança tem uma rampa enorme, assim, que ela faz uma curva, que é onde eles fazem a reabilitação. E essa criança pegava aquela cadeira, empinava a cadeira e ela descia correndo, e eu até fechava o olho para não ver ela caindo, né? E teve uma das vezes em que veio uma moça que ela estava dando aula pra gente, e ela faz prótese para essas crianças. Aí ela chegou em mim e comentou assim, nossa, eu sofri um acidente, eu tô com uma dor na perna, horrível. Aí ela andando junto comigo, a gente estava indo tomar café, ela andando junto comigo e mancando. Aí essa criança olhou para ela e falou assim, tia, o que aconteceu? Aí ela pegou e falou assim, você não sabe que eu sofri um acidente de moto, machuquei minha perna e tô com a perna doendo. Ele pelo menos você anda. Aí ela pegou e falou assim, aí ela olhou para mim, né, e falou assim, verdade. Aí ela tentou e continuou andando normal, porque ela viu que aquilo não era nada diante do problema que ele tinha, né? E aí, com esse exemplo que ela teve, ela chamou a atenção da gente de uma forma. Ela falou assim, olha, a gente nunca deve fazer o que os outros esperam que a gente faça, porque se a gente fizer aquilo que os outros esperam que a gente faça, a gente está sendo uma pessoa ordinária. Agora, se a gente fizer algo que ninguém espera que a gente faça, nós estamos sendo pessoas extraordinárias. E é isso que eu falo para as crianças. Eu falo, olha, hoje aqui vocês estão ensaiando, vocês estão cantando, estão aprendendo. Mas lá, a gente tem que passar para as outras pessoas a maior alegria que a gente tem. Porque nós somos pessoas extraordinárias para esse mundo. Nós temos que levar alegria para cada um deles. Então, quantas pessoas hoje aqui, de repente estão tristes, estão chateadas com alguma situação, e através das nossas vidas elas vão sentir alegria. Eu queria que a igreja abrisse a Bíblia em Êxodo 17:15. Que é o nosso tema. Êxodo 17:15 diz assim: Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é a minha bandeira. Então, que agora a gente consiga, desde 9h20 da manhã, colocar o Senhor como centro do nosso dia. E que a gente esteja no centro da vontade dele também. Amém?
Cadê o Gabriel? O Gabriel vai orar no início do culto agora. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque estamos, Senhor, diante da tua presença. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa que tu nos deste, Pai. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque no mundo espiritual nós nem vimos o quanto tu lutaste pelas nossas vidas. E tu não permitiu que a gente pudesse ver, Senhor, para que a gente não se assustasse. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, cobre-nos com teu sangue, Senhor. Que esteja nos livrando, nos protegendo, nos guardando, Senhor. Que nenhuma seta inflamada consiga, Senhor, nos alcançar. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir, Senhor Jesus Cristo, esteja conosco o tempo todo, Senhor. Que seja, Senhor Jesus Cristo, o centro, Senhor, de tudo que nós venhamos a fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Se não for pra te adorar, pra que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui?
Jesus, morreu por mim.
és bendito, Senhor amado, glorificado é o teu nome, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou
três santos de Deus. Paz do Senhor. Amém. À frente de vocês, rapaz, mas eu vou ler um versículo da Bíblia, em 2 aos Coríntios. Coríntios está no 9 e o 7, o versículo 7. Cada um contribua segundo o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aos que dão com alegria. Contribuindo para a obra de Deus, Deus fica alegre e nós não podemos pensar com facilidade. É importante fazer a obra de Deus. Entregue as suas ofertas com alegria. Amém. A pasta está na frente de vocês. Pega os seus envelopes. Pode sentar, viu? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa dia, por mais essa manhã que nós estamos aqui para te louvar e para te adorar. Abençoe essas ofertas, Senhor, abençoe todos os que estão contribuindo e os que não estão contribuindo, pois o Senhor sabe da necessidade de cada um, da vida de cada um. O que passa, Senhor, abençoe a vida de cada um, Senhor, as nossas famílias e as nossas vidas, Senhor, que nada vai faltar para nenhum de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para a igreja ficar de pé de novo. Agora chegou o nosso momento divertido. Vamos tirar aqui para ficar mais espaço para a gente ajudar as crianças. Para ensinar para vocês, que vocês já sabem que é dançar, né, Aninha? Aqui, ó. E a gente vai cantar. Primeiro a gente vai fazer assim, para organizar todo mundo para o lado da janela. E depois todo mundo para o lado da parede. Amém. Tá bom? Como eu não sei muito bem, prestem atenção na minha. Porque a minha sabe. Fazendo mão de cobrinha.
criança gosta de ouvir história, eu vou contar a história para as minhas crianças, que são vocês. Alguém já se perdeu em algum supermercado ou no centro da cidade? Porque eu já me perdi num shopping uma vez com a minha irmã. Me deu um desespero tão grande. E olha que eu já era grande, né? Grande, bem grande. E a gente ficou sem saber onde é que era sair da penha. E aí eu falei, filha, a gente precisa ir embora pra casa, daqui a pouco não tem mais ônibus e eu vou fazer o quê? E a gente conseguiu achar a direção certa. Então, às vezes a gente tem medo de algumas situações da nossa vida porque é diferente. E para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, eu vou contar uma história de um animalzinho indefeso. Ele não sabe lutar, ele não consegue ter nenhum tipo de defesa. E vou contar também a história de alguém que cuida muito bem desse animalzinho. É uma pessoa maravilhosa. E eu aprendi essa história com o melhor contador de histórias que existe. Porque Jesus, quando alguém não conseguia entender alguma coisa, ele logo tinha uma história para contar para explicar melhor a situação. Então, eu vou contar a história de uma ovelhinha. E essas ovelhinhas, elas gostavam muito de andar pela floresta, comer os matinhos verdes. Elas gostavam muito de escutar porta e parede. E essas ovelhinhas, elas gostavam muito de brincar, de comer tudo certinho. Elas amavam. Só que esse pastor, ela não tinha uma, duas ou três ovelhinhas. E elas gostavam de dançar também com a cabeça. Como que era a dança da ovelhinha? Porta, parede. E esse pastor, que cuidava muito bem dessas ovelhas, ele gostava de contar quando elas entravam no curral. Alguém aqui sabe o que é curral? Curral é onde as ovelhas ficam guardadas. E ele gostava de contar uma a uma. Ele era tão cuidador que ele olhava se elas estavam machucadas, se elas estavam... se tinha alguma sujeirinha nelas no final do dia. E todos os dias ele contava uma a uma. Mas como toda boa família era assim, existia uma que era um pouco mais curiosa. E essa ovelha, ela queria porque queria saber como que era a noite. Ela era um pouquinho teimosa. Só um pouquinho. De repente, quando ela começou a andar pelo meio da floresta, porque estava à noite e ela não conseguia enxergar direito, ela caiu e se machucou. Só que um bom pastor, ele percebeu que alguma coisa está errada. E ele viu as outras ovelhinhas agitadas, e ele foi até lá e resolveu contar novamente quantas ovelhas tinha. Mas tudo pagou por mim. E ele entrou em desespero, porque estava faltando ovelha. E ele, sem pensar no perigo, sem pensar no que ele tinha que enfrentar, ele resolveu procurar as ovelhas.
pra me encontrar. Traz-nos para sonhar, escalar as montanhas pra me encontrar. Derrubar muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sonhar, escalar as montanhas pra me encontrar. Derrubar muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Onde deixas, vou ficar em nome, só me ademorar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se revelou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Com essa história, a gente pode perceber que a gente não precisa ter medo de nenhuma situação, porque o melhor dos pastores está cuidando da gente. E agora, nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Rogério, pastor de crianças. Vamos levantar, vamos estar orando pela vida dele. Está orando por ele, para Deus estar abençoando e falando através da vida dele com a gente. Ele transmitir o que Deus tem para nos passar. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela vida do seu servo, Senhor. Obrigado por levar ele em paz, trazer ele em paz, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus, esteja abençoando mais uma vez, Senhor. Fala através dele, Senhor. Usa teu filho, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Cobre com teu sangue, Senhor Jesus Cristo. Não deixa que nada de mal lhe aconteça, Senhor. E que ele, Senhor Jesus Cristo, saia daqui tão impactado por nós ao ouvirmos a tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por tudo que tu tens feito. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, se assentar. Depois de uma mensagem como essa, já seria suficiente para a gente agora fazer a oração final e ir embora, né? Não haveria mais necessidade. A mensagem transmitida, né, através da história do bom pastor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Recebo o nosso abraço da nossa igreja, da minha família. Que Deus abençoe cada um de vocês. Queria convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, no capítulo 14.
Antes de iniciar a leitura do texto, vou fazer uma pergunta para os irmãos. Que tipo de perfume é a sua vida? Que tipo de perfume tem sido a minha vida? Que tipo de perfume? Queria que os irmãos então acompanhassem, mesmo assentados, mas com toda a reverência, o texto, a mensagem que diz: e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Versículo 3: e estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros ou denários e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convoscos e podeis fazer-lhe bem, quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua história. Repito, que tipo de perfume tem sido a sua vida? O contexto aqui dessa passagem, os irmãos podem observar, faltava quantos dias para a Páscoa? 2 dias. Olha aí o versículo 1. E dali a 2 dias era a Páscoa. Muito bem. Então, estamos a 2 dias da maior festa, a mais importante festa do povo de Israel, que seria a Páscoa. Jesus, nesse tempo, depois da Páscoa, ele seria o quê? Preso. Jesus seria julgado. Jesus seria condenado. Jesus seria crucificado. Jesus seria sepultado. Então, aqui nos bastidores, vocês percebem aqui, quem está aqui no versículo 1? Os principais dos sacerdotes. Olha aí nos bastidores, quem são? Os principais dos sacerdotes, as autoridades judaicas, fazendo um plano. Qual que era o plano? Buscavam, no versículo 1, buscando como o poderiam prender e matar. Então, plano de fundo, as autoridades judaicas fazendo um plano para prender quem? Jesus, depois matado. Há quantos dias? A gente está falando aqui da Páscoa. Quantos dias faltava para a Páscoa? 2 dias. Isso é importante. 2 dias. Muito bem. De contrapartida, nós temos aqui os principais dos sacerdotes. Esses principais dos sacerdotes são os saduceus. Os irmãos lembram, em outra passagem, que Jesus estava no templo, Esses principais aqui dos sacerdotes, esses saduceus, eles foram os mesmos que transformaram o templo de Jesus em covis,
E Jesus então chega lá e derruba aquela banca toda, né? Jesus então fala com voz firme, né? Expulsa aqueles cambistas, né? E faz todo aquele alvoroço, né? Mostrando, né, que o que aqueles principais sacerdotes, aqueles saduceus, estavam fazendo, né? Ele expulsa. Então, aqui a Páscoa era uma alegria dos judeus, em contrapartida era o terror, né? Era o terror aqui para os romanos. Sabe por quê, irmãos? Aqui em Jerusalém, no período da Páscoa, ficava 5 vezes maior a população. Então imagine, aquilo ali se tornava um barril de pólvora, né? Ponto, né? Então os romanos tinham essa preocupação, eles ficavam, né, com medo, né? Enquanto as autoridades religiosas, né, tramavam juntamente com as autoridades romanas de como prenderia Jesus, de como o mataria. A gente no capítulo, no versículo 3, lá em Betânia havia o quê? Uma família. E essa família, lá em Betânia, tem um outro tipo de atitude. Enquanto alguns queriam matar e prender Jesus, né? Então, aqui a Bíblia descreve que uma outra família, né, queria receber Jesus em casa, queria dar um banquete para o Senhor Jesus, né? E estando, versículo 3, e estando ele em Betânia, sentou-se aonde? À mesa. A mesa. Percebam, né? O mundo é interessante, né? Há pessoas no mundo que querem matar e desprezar o Senhor. E há pessoas no mundo, assim como você e como eu, que querem abrir a casa para o Senhor Jesus. O mundo é interessante. O mundo é interessante. E enquanto isso, né, nesse texto, a gente percebe que aparece aqui uma personagem, uma mulher. As mulheres, né, sempre estão em destaque também na Bíblia, né? Não são todas, não são poucas, mas sempre tem mulher em destaque na Bíblia. E aqui a gente percebe uma mulher em destaque, né? Essa mulher, irmãos, ela aparece na Bíblia 3 vezes. E todas as 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. Todas as 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus, né? A primeira vez que essa mulher aparece aos pés de Jesus está em Lucas, no capítulo 10. Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, por favor, mantenha o texto de Marcos marcado. Abre em Lucas 10. Essa mulher, ela está aos pés de Jesus aqui a primeira vez para aprender sobre Jesus. Interessante que o texto aqui, a partir do versículo 38, começa então a narrativa, né? Era Marta e Maria. No texto de Marcos não aparece o nome, né? Mas a gente sabe que nos textos paralelos, né, contando a mesma história, a gente sabe que o nome dela é Maria. E aqui nesse texto de Lucas, né, Maria está aos pés de Jesus, enquanto a sua irmã está preocupada em servir as mesas, está preocupada com o serviço doméstico, né?
Até que em dado momento, né, ela correndo para lá e para cá, e Maria lá aos pés de Jesus, aprendendo com o mestre. Então Marta fica meia, né, acredito no coração aqui um pouco triste, e ela chega então para Jesus e fala: Jesus, por favor, né? Estou parafraseando, tá? Por favor, peça aí para a minha irmã vir aqui me ajudar. Olha, afinal eu estou fazendo todo o serviço aqui e ela está aí, né? Ela estava aos pés de quem? De Jesus. E Jesus então responde para Marta no versículo 41, capítulo 10 de Lucas, versículo 41. E respondendo-lhe Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Essa é a primeira vez que Maria aparece aos pés de Jesus. Segunda vez que Maria aparece, né, para Jesus na Bíblia. Está lá em João. Os irmãos vão de lembrar, eu acho que tem necessidade de abrir, mas lá no Evangelho de João, Maria aparece pela segunda vez aos pés de Jesus, chorando. E ela estava chorando porque o seu irmão Lázaro havia o quê? Morrido. Estava morto. Lá está novamente Maria aos pés de Jesus, chorando. Muito bem, né? Estava lá chorando. Ela vai ao encontro de Jesus. Ela estava lá curtindo, né, a dor do luto, mas ela vai ao encontro de Jesus. Ela se prostra, ela chora aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Irmãos, não há melhor lugar, não há melhor lugar do que você depositar a sua dor, a sua angústia, os seus dramas, as suas lutas, do que aos pés de Jesus. As suas aflições. Não há melhor lugar do que aos pés de Jesus. Essa é a segunda vez que Maria então aparece na Bíblia. E sabe qual a terceira vez que Maria aparece na Bíblia? Nesse texto que a gente acabou de ler de Marcos. A terceira vez que ela aparece na Bíblia. E ela aparece na Bíblia para agradecer. Ela está aos pés de Jesus para agradecer. Aleluia. A gente tem que ter um coração grato, irmãos. E eu acredito que ela está agradecendo aqui porque o seu irmão Lázaro havia ressuscitado por intermédio do Senhor Jesus. Por intermédio do Senhor Jesus. Ela estava aqui aos pés de Jesus para agradecer. Para agradecer. E isso me faz lembrar que Maria, ela acreditava nisso. Ela tinha isso como defesa dela. Ela sabia que o Deus dela era a bandeira dela. Eu acredito nisso. Era uma pessoa esclarecida. Era uma pessoa que colocava o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. E vamos seguindo com o texto aqui. Eu peço para que os irmãos olhem novamente para o versículo 3. E estando ele em Betânia, sentou-se à mesa em casa de Simão o leproso. Aparece uma outra personagem aqui. Simão o leproso. Simão o leproso. Não sei quem era esse cidadão. Não faço nem ideia. Os irmãos sabem quem era Simão o leproso? Não. Mas ele aparece aqui, né? Talvez uma pessoa próxima, porque está aqui na casa, né, dos irmãos Marta, Maria e Lázaro, né? E ele abre, né, está lá, abre a sua casa para receber o Senhor Jesus. Existe uma curiosidade. Por
que Simão o leproso? Vocês acreditam que esse homem tinha lepra? Ele estava leproso agora? Não. Não estava leproso. Aliás, o leproso, se ele estivesse leproso, se ele fosse leproso, ele tinha que estar onde? No lepro. Se ele fosse leproso, ele teria que estar onde? Afastado da família. Se ele fosse leproso, né, ele não poderia ficar em casa. Mas por que cargas d'água está escrito aqui Simão o leproso? Aqui está um risco, irmãos. E isso aqui é uma advertência para a gente. Aqui está um risco que corremos ainda hoje. E sabe qual que é esse risco? Rotular as pessoas. Rotular as pessoas. Nós temos essa mania de rotular as pessoas. Eu, Rogério, também tenho essa mania de rotular as pessoas. Mas o Senhor Jesus nos adverte quanto a essa prática. Cuidado, irmãos, quando você rotula uma pessoa. Essa pessoa aqui, ele não tinha mais lepra. Ele não tinha mais lepra. Mas ela continuava sendo rotulada, ela continuava sendo marcada, ela continuava sendo tatuada como o Simão o leproso. Simão o leproso. E é um perigo. Sabe por quê? Porque de repente esse rótulo não serve mais. Eu acredito piamente que ele já havia sido curado, mas o rótulo, a marca continuava. Cuidado, irmãos, quando a gente rotula as pessoas. Cuidado com isso. Então, Jesus nos ensina aqui. Mas vamos seguindo o texto, né? Vamos seguindo o texto. Aqui entra em cena agora essa mulher. Como a gente falei, né? O texto no primeiro momento não diz o nome, aqui em Marcos, mas nos textos paralelos, né, de João, de Lucas, aparece o nome de Maria. E ela tem então algumas atitudes. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas atitudes que Maria teve. Versículo 8. Qual a primeira atitude que Maria teve? E essa fez o que podia, antecipou a ungir o meu corpo para sepultura. Ela fez o que podia. Ela fez o que podia. Qual que é o contexto aqui? Maria pega um vaso de alabastro. Os irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, mas o vaso de alabastro era um vaso de pedra, uma pedra decorativa, e dentro desse vaso de alabastro tinha uma essência, um perfume, né? E era um perfume muito caro. O texto de Mateus diz que, Mateus diz que estava cheio de perfume. E o texto de Marcos que nós lemos aqui fala que esse nardo era um nardo puro, um nardo preciosíssimo, né? Essa essência nardo era pura, era um nardo precioso. Esse perfume aqui, no texto que nós lemos, ele foi avaliado em mais de 300 denários. Na minha versão diz mais de 300 dinheiros, né? Na sua versão pode estar como denário. E para ganhar um denário, filho, a gente tinha que trabalhar muito, suar a camisa. Aqui, um denário equivale a um dia de trabalho. Quanto você ganha por dia? 100, 200, 300, 400 reais? Você trabalha um dia, ganha, sei lá, vamos imaginar, 100 reais. Então, esse perfume aqui valia mais de 300 denários. Ou seja, eu tinha que trabalhar um ano inteiro
Eu tinha que trabalhar um ano inteiro para eu conseguir ter um frasco desse aqui. Um frasco de alabastro. Eu tinha que suar a camisa, né? E essa senhora aqui, essa moça, a Maria, ela então tinha esse vaso de alabastro. E o texto segue, né? Ela pegou aquilo que ela tinha, que era aquele vaso, quebrou o vaso, ela não abriu o frasco, ela quebrou e colocou sobre a cabeça de Jesus. E aquele líquido desceu pelo corpo do Senhor até chegar aos pés, né? E ela fez o que ela podia. Ela depositou o que ela tinha de precioso, né? E então, quando a essência foi quebrada, criou-se um perfume em toda a casa. Tudo ficou perfumado. Ela então, nos outros textos paralelos, diz que ela pegou seus cabelos e secou e enxugou os pés de Jesus. E eu faço uma pergunta para você e uma pergunta para mim. Eu estou fazendo para Jesus tudo o que eu posso? Será que você está fazendo para Jesus tudo o que você pode? Infelizmente, irmãos, fazemos pouco demais para o Senhor Jesus. Infelizmente, irmãos, a gente tem dado o resto para o Senhor Jesus. A sobra para o Senhor Jesus. Às vezes não damos para Jesus dos nossos dons. Eu sei ensinar e não ensino. Eu sei evangelizar e não evangelizo. Eu sei louvar ao Senhor e não louvo. Às vezes não entregamos, roubamos os recursos que temos ou entregamos para o Senhor aquilo que sobra. Vou separar aqui 10%. Não dá para separar 10% do meu dízimo. Eu tenho que pagar água, luz. Se sobrar, eu dou. Novamente, Jesus recebeu da sobra. Às vezes o tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer. Se sobrar tempo, eu vou para a igreja. Se sobrar tempo, eu vou abrir a Bíblia e vou ler. Maria me ensina que a minha família tem que oferecer tudo o que pode para Jesus. Você tem feito? Primeira lição que nós aprendemos, se você quiser anotar. Ela fez o que pôde. O que a gente aprende seguindo? Segunda lição. Ainda no versículo 3. Ela fez o seu melhor. Ela fez o seu melhor. Sabe por quê, irmãos? Esse perfume de essência, o nardo, e nardo puro, não era falso não, viu? Esse perfume aqui não era chinês, não, falso. Isso aqui era puro. Esse perfume não era primeiro daquela região. O nardo, ele vinha do Himalaia, nas cordilheiras do Himalaia. Então, ele vinha de muito longe, no lombo de camelos. Demorava, sei lá quanto tempo para chegar. Vinha de uma região muito distante. E eu vou dizer para os irmãos, cada gotinha daquela, cada grama daquele perfume valia 1 denário. 1 graminha desse valia 1 denário, né? Tanto é que foi avaliado por mais, o frasco todo, por mais de 300 denários. Eu tinha que trabalhar um ano inteiro
Então, um graminha daquilo era 1 denário, era trabalho de um dia, era suado. Então ela fez o que? Ela fez o melhor, porque ela ofereceu tudo aquilo que ela tinha. Quando a gente tem um perfume, não esse, mas um perfume, por exemplo, francês, né? A gente pega o quê? Uma gotinha aqui, ó. Outra gotinha aqui. E esse perfume francês tem que durar o quê? 1 ano ou mais. 5 para alguns. Só não pode passar do prazo de validade, mas tem que durar muito tempo, né? E a gente pensa, né? Quando Maria olha para Jesus, ela quebra aquele vaso. Com essa atitude ela ensina que eu quero dar o meu melhor para Jesus. Vou fazer o meu melhor. Você tem feito o seu melhor para Jesus? Rogério, você tem feito o seu melhor para Jesus? Eu tenho vergonha de responder. Você tem agradecido a Ele? Agradecer a Jesus pelo que recebeu e pelo que não recebeu. Essa é a segunda lição. Qual que é a primeira lição? Ela fez o que? E a segunda lição? Ela fez o melhor. Vamos seguindo com o texto. Ainda no versículo 3, né? Estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão leproso, veio a mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Ela fez sacrificialmente. Essa aqui é uma terceira lição que nós aprendemos. Ela fez sacrificialmente. Aí vocês me perguntam, e eu também me pergunto, como que uma mulher, uma moça, de uma aldeia pobre, que era Betânia, como uma moça conseguia ter um perfume tão caro? Não parece um exagero? Parece um exagero para alguns? Mas tudo tem uma explicação, irmãos. As moças judias, isso inclui Maria, ela comprava, não era todo não, viu? Não era um frasco inteiro assim, numa tacada só não. Demorava muito tempo para você ter um vaso de alabastro, porque você ia comprando gota a gota, grama a grama, ia juntando aquilo no frasco, ia juntando aquilo no frasco, para o dia mais importante. Então isso era da natureza judia. As moças então juntavam, compravam aquilo e demorava um tempo para juntar, para o dia mais importante, que eram as núpcias, o seu casamento. Então isso era uma prática, né? Não importa, né? Então elas tinham esse compromisso de juntar aquele perfume para o dia mais importante da vida delas. E elas investiam grande parte da sua vida nisso. E me chega então Maria e abre mão. Ela abre mão. Então por isso que ela faz sacrificialmente. Ela abre mão para entregar tudo para Jesus. Será que a gente chega a esse ponto de fazer o que Maria fez de forma sacrificial? Irmãos, depois de ouvir uma mensagem como essa, a gente não pode sair com o mesmo coração, com as mesmas atitudes. O Senhor Jesus está falando comigo nesse momento, está me desafiando
Terceira lição. Primeira lição qual que é? Fazer o que? Segunda lição. Fazer o melhor. Terceira. Sacrificialmente. Qual que é a quarta lição? Ela fez apesar das críticas. Quando ela pega aquele vaso, quebra e joga sobre a cabeça de Jesus, alguém critica. Observem aí o versículo 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, disseram: para que essa mulher fez isso? Esse desperdício, gente, de unguento. Ela fez apesar das críticas. E Maria, ela recebe aqui pelo menos 3 reações de críticas. 3. Primeira é essa aqui que está no versículo 4. Indignação. Indignação. O que é indignação? Raiva. O que é indignação? Revolta. Qual a segunda reação? Leia o versículo 5. Porque podia vender por mais de 300 dinheiro e dar aos pobres. E bramavam na minha versão, mas na sua versão pode estar e murmuravam. O que é murmurar? Reclamar. Reclamação. Né? Aquela coisa que é a ferramenta no ouvido, aquele ódio, aquela coisa, que é murmurando. É tão ruim quando tem murmuração na igreja, gente. Murmuração, tudo é murmuração, tudo é indignação, tudo é indignação, tudo é murmuração, né? Maria, ela fez apesar dessas críticas todas, ela recebeu crítica, não estava nem aí, ela fez, né? Apesar da indignação, apesar da murmuração. E a terceira reação que aparece aqui está no versículo 4, no versículo 6. Jesus, porém, disse: deixai-a para que a molestais, ela fez-me boa obra. Qual que é a terceira reação? Molestar? Molestação. Molestação aqui, gente, é mais que falar. É uma perturbação ferrenha. Então, Maria, novamente, ela fez apesar das críticas. Muitos ficaram, né, indignados com a atitude de Maria. E pessoas, discípulos, tá? Discípulos. Muitos murmuravam pela atitude de Maria. Ela está maluca. Muitos fizeram o quê? Molestação pela atitude que Maria teve. Mas ela fez apesar das críticas. A gente tem que fazer o trabalho do Senhor. Não vamos ficar preocupados não, gente. Ah, Deus, o pastor está trazendo a mensagem e o irmão ora, o outro, ao invés de ficar preocupado com a mensagem, não, vai olhar o irmão e falar: você viu, fulano ficou o culto todo chorando. Está acontecendo alguma coisa. Já quer saber o que está acontecendo com a vida do irmão. Irmão, se tiver que chorar, chore. Não fique preocupado com aquilo que as pessoas vão dizer sobre a sua vida. Não fique preocupado. Faça o que tiver que fazer, apesar das críticas, para o Senhor. Para o Senhor. Primeira lição. Ela fez o que? Segunda lição. O melhor. Terceira. Quarta, apesar das críticas. Quinta lição. Versículo 6. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestai, ela fez boa obra. Versículo 7. Porque sempre tendes os pobres convosco e podereis fazer-lhe bem quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. Então o que a gente aprende com isso? A quinta lição: ela fez para a pessoa
certa. Para quem ela fez? Para Jesus. Para Jesus. Ela fez para a pessoa certa. Apesar que Judas aqui, né, falou, né, que era o tesoureiro, né? E ele fez uma grana, podia ter dado aos pobres, não podia ter quebrado, podia ter dado aos pobres, né? Olha só quem fala. Aquele que depois trairia o Senhor Jesus. Então, se você tem algo para fazer, faça para a pessoa certa. O sacrifício que você tem para fazer, faça para a pessoa certa. Faça para o Senhor Jesus. Não faça para o Rogério. Rogério, vê o que você está fazendo. Faça porque você tem um coração grato à pessoa do Senhor Jesus. Faça para o Senhor Jesus. Primeira lição. Ela fez o que? Hoje. Segunda? Melhor. Terceira? Quarta? Quinta? Ela fez para a pessoa? Certa. Vamos para a sexta? Ela fez apenas para agradar a Jesus. Apesar das críticas, não interessa o que as pessoas vão falar de mim. E eu simplesmente vou fazer. Naquela época, Maria, com essa atitude de enxugar os pés de Jesus, ela colocou a reputação dela em dúvida. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela época, uma mulher tinha que estar com os cabelos presos. Para ela secar ou enxugar os pés de Jesus, o que ela fez? Soltou os cabelos. E jamais uma mulher poderia soltar os cabelos em público. E ela o fez. Sabe por que ela fez? Apenas porque ela queria agradar a Jesus, independente da crítica que posteriormente ela poderia sofrer. Aquela mulher soltou os cabelos. Ela não estava nem aí. Ela queria apenas agradar o Senhor Jesus. Você tem feito assim? Rogério, você tem feito assim? Você tem agradado o Senhor Jesus? Primeira lição que nós aprendemos. Ela fez o que pôde. Segunda, melhor. Terceiro, quarto, apesar. Quinto, pessoa. Sexto, ela fez para agradar a Jesus, a Deus. Versículo 8, a gente aprende uma sétima lição. Acompanhe por gentileza. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Ungir o meu corpo para a sepultura. Com isso nós aprendemos que ela fez na hora certa. Ela fez na hora certa. O que aconteceu daqui para frente, a gente já sabe. Jesus sai daqui de Betânia, vai para Jerusalém. Lá em Jerusalém, Jesus tem uma entrada triunfal. As pessoas, a população toda está lá gritando: Hosana, Hosana.
né? Com aqueles ramos de flores, né? E interessante que a mesma população e multidão que clama Hosana, Hosana, é a mesma que crucifica Jesus. A mesma população. A mesma população. Que fala lá, Hosana, Hosana, é a mesma que está dizendo assim, ó, crucifica-o! Crucifica-o! Dois dias antes da Páscoa, gente. 2 dias. Depois que ele entra lá em Jerusalém, Jesus, né, a população com a Hosana, Hosana, com aquelas palmas e tudo mais, né, ele sobe o Monte Moriá, né, aliás, antes disso ele passa pelo Monte das Oliveiras, cruza o Vale de Cedron, começa a subir o Monte Moriá. Lá ele chega no templo o texto diz que ele começa a chorar. E lá então, nesse templo, né, ele vai lá para o cenáculo. Lá no cenáculo, Jesus, né, não está mais com a multidão, Jesus está com quem? Com seus discípulos. Ele lava os pés dos discípulos. Lá no cenáculo, ele institui a ceia do Senhor, né, para os seus discípulos. Lá ele consola os seus discípulos, né? Dali então, Jesus subiria o monte para orar. Depois a gente já sabe todo o trajeto, né? Ele foi preso, julgado, condenado, crucificado e sepultado. Maria então tem essa atitude de ungir o corpo de Cristo antes. Ela fez na hora certa. Se você, irmão, tem que elogiar uma pessoa, elogie essa pessoa enquanto ela estiver viva. Se você tiver que dizer eu te amo para o seu cônjuge, diga enquanto essa pessoa está viva. Se você tiver que amar o seu filho, ame-o enquanto ele estiver vivo. Faça tudo o que você tiver que fazer, mas faça na hora certa. Eu quero... Não adianta mandar flores na sepultura, não. Manda antes. Faça o que você tiver que fazer, mas faça na hora certa. Faça antes. Se você tiver de pedir perdão a alguém, peça perdão antes. Se você tiver contas a acertar, faça. Agora, enquanto você está vivo. Mas faça. A hora é essa. Maria então fez na hora certa. Qual a primeira lição que nós aprendemos? Segunda lição? Terceira lição? Sacrificialmente. Quarta lição? Quinta lição? Sexta lição? Para agradar a Deus. Sétima lição, ela fez na hora certa. Hora certa. Oitava lição que nós aprendemos. Maria, vamos ler o versículo 9, né? Os irmãos acompanhem. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela, Maria, fez será contada para a sua memória. O que a gente aprende aqui? Que ela fez com reflexos para a eternidade. Para a sua memória. Hoje, que dia que é? 16 de setembro de 2018. Eu, Rogério Santos Rocha, estou aqui na igreja O Brasil para Cristo. Lembrando aquilo que foi escrito, conforme diz o texto, para a sua memória.
Cristo, estamos lembrando aqui as atitudes de Maria, né? A gente está lembrando tudo o que ela passou. Ela fez na sua casa, uma pequena aldeia lá em Betânia, e ela fez com reflexos para a eternidade. E você, o que tem feito? E você, Rogério, o que você tem feito? Será que o que eu estou fazendo hoje serve para reflexo lá na eternidade? Será que o que eu estou fazendo hoje vai impactar a história? Será que o que você está fazendo hoje terá reflexos na história? Depois que eu morrer, será que eu vou deixar marcas? Alguém vai lembrar de mim? Alguém vai lembrar quem foi Rogério? Alguém vai lembrar quem foi Maria? Alguém vai lembrar quem foi pastor André? Alguém vai lembrar quem foi Gabriel, Marcelo, Raquel? Será que a gente está deixando marcas na história? Assim como Maria deixou? Porque o que está sendo contado hoje aqui será contado para a sua memória. Irmãos, eu não sei. Será que a gente vai cair no esquecimento? Continuaremos influenciando novas gerações? Eu consigo influenciar o meu filho a permanecer nos santos e retos caminhos do Senhor? Eu consigo influenciar o meu marido que não vem à igreja, ou a minha esposa que não vem à igreja, que não é evangélica ainda, que não teve um encontro real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu quero ser essa pessoa de influência, irmãos. E você? E você? Qual a primeira lição que nós aprendemos? Segunda, fez melhor. Terceira, sacrificialmente. Quarta, apesar das. Quinta, ela fez a pessoa. Sexta lição, ela fez para agradar a Deus. Sétima, ela fez na hora certa. E a oitava, ela fez com reflexos para a eternidade. 8 lições que nós aprendemos aqui, irmãos. Qual dessas 8 lições você vai levar para a sua vida? Todas? 1? 2? 3? Não sei. Para concluir, irmãos, eu quero deixar aqui, não sei se todos conhecem, mas essa pessoa, ele foi um grande missionário. É fato real, não é invenção. Fato real. Eu estou falando de David Livingstone. Esse David Livingstone, ele resolveu viver parte da sua vida lá na África. Então, ele foi conhecido, né, pelo grande trabalho missionário e também por ser um desbravador. Depois vocês coloquem lá no Google. É interessante a vida desse servo do Senhor, David Livingstone. E sabe o que mais me impressiona na vida de David Livingstone? Que ele passou a vida toda na África e chega a um momento que ele vem a falecer. Ele morre. Mas tudo que ele fez em prol do Evangelho e da pessoa do Senhor Jesus. E interessante que quando ele morre, os ingleses vão lá buscar o corpo de David Livingstone. E o pessoal onde ele estava ali na África falou: o corpo de David Livingstone vocês vão levar, mas o coração dele não. E eles pegam o coração do corpo de David Livingstone, tira o coração, e eles enterram o coração na África. Os ingleses então levam apenas o corpo de David Livingstone para a Inglaterra e lá sepultam, né, o corpo de David Livingstone na abadia de Westminster. Mas eles só sepultam o corpo, sem coração. Você sabe o que é interessante nessa história toda? Que lá em Maloé, na África,
aonde o coração de David Livingstone está enterrado, tem uma placa dizendo o seguinte: para a glória de Deus, em memória de David Livingstone. Isso na África. E se você algum dia tiver a oportunidade de ir lá para a Inglaterra e visitar a abadia de Westminster, você vai ver lá que tem várias pessoas importantes enterradas lá. E você vai ver lá, né, está escrito lá aonde David Livingstone foi enterrado. Também tem uma placa de bronze, está dizendo o seguinte: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Esse homem, ele deixou uma memória, né? Ele deixou um legado, ele deixou um reflexo dele na história. Será que a gente tem deixado reflexos enquanto estivermos aqui nesse mundo, na história? Lembra-se da primeira pergunta que eu fiz? Que tipo de perfume é a sua vida? Volto a perguntar: que tipo de perfume é a sua vida? Será que você tem sido o nardo puro, a essência pura de nardo? Ou uma essência qualquer? Será que você tem impactado a sua vida? Irmãos, essa é uma palavra desafiadora para mim. Pensa para mim. O que eu tenho feito é pouco. Rumamos em trabalhar para o Senhor Jesus. Rumamos em lembrar que o Senhor Deus é a minha bandeira. Ontem nós falamos aqui sobre o texto: o Senhor Deus é a minha bandeira. Hoje a gente está falando sobre perfume. Deus tem os meios dele de falar conosco. Deus tem os desafios dele de falar conosco. Eu queria convidar os irmãos que fechassem suas cabeças, que abaixassem suas cabeças, fechassem seus olhos. E numa atitude de oração, oração silenciosa, cada irmão agora vai ter um tempo, né, para colocar aquilo que de antemão o Senhor já conhece. Para que o irmão reflita um pouco sobre a sua vida, sobre o que você tem feito. Esse é o momento. Irmãos, façamos isso através da oração silenciosa. Quero convidar então a irmã Raquel, que quebra o silêncio, fazendo uma oração audível ao Senhor. Senhor Jesus, eu quero, Senhor Jesus Cristo, te dizer que estamos dispostos, Senhor Jesus, a fazer o melhor para Ti. Estamos dispostos, Senhor Jesus Cristo, a mais um ano estarmos lutando para fazer o melhor, apesar de qualquer crítica que vierem a fazer. Nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para Te louvar, porque nós sabemos que Tu és a pessoa certa, e nós estamos no momento certo, e não estamos prometendo nada daquilo que não possamos cumprir, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor Jesus Cristo, para que todas essas crianças, Senhor, nunca venham a se esquecer do legado que nós estamos deixando na vida delas. Que as pessoas que fizeram parte desse culto, Senhor Jesus Cristo, que suas orações sejam atendidas, Pai.
Que Tu faça o melhor dentro do coração de cada uma delas, Pai. Que elas consigam passar, Senhor Jesus Cristo, essa pura essência para dentro das suas casas. Que elas saiam daqui, Senhor Jesus Cristo, com o Teu perfume. E com foco, Senhor Jesus Cristo, em tudo aquilo que elas vierem a fazer na Tua direção. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Porque eu sei, Senhor Jesus, que nós, um dia, Senhor, ainda vamos nos encontrar na glória. Amém. Queria convidar os irmãos que se colocam de pé. Então, o grupo de louvor agora tem a oportunidade. Aleluia, Jesus. Assim, digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro, digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declare isso a Ele agora. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor, nós te adoramos, Senhor. E o Senhor nos ensina todos os dias como tem que ser essa adoração. E nós te agradecemos por isso, Pai. Receba, Senhor, receba a nossa adoração. Oh, está vestido. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luz de relâmpago. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Diga isso, Santo! Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é
Nós te adoramos, Senhor. Nós agradecemos a oportunidade. Eu quero agradecer aos pais que nos ajudaram, que trouxeram as crianças todo final de semana para estar ensaiando. Eu quero agradecer aos pais que mesmo em casa ensaiavam seus filhos. Eu quero agradecer às irmãs que intercederam por nós a semana inteira, o mês inteiro. A cada um que ajudou, que seja com refrigerante, com pão. Eu quero agradecer aos meus pastores que estiveram ali sempre, o tempo todo. Do que vocês precisam? Se vocês precisarem de alguma coisa, me chama. Eu quero agradecer a Kelly por estar divulgando o nosso trabalho. A Fia, que sempre está intercedendo e está divulgando também. Olha, vai ser tal dia. Vamos correr atrás disso, daquilo, fazendo a decoração aqui na igreja. Eu quero agradecer cada um, porque com essas atitudes de todos os departamentos juntos é que a gente consegue o sucesso pleno, que é o nosso objetivo, que é levar a palavra de Deus, seja para as nossas crianças, o nosso legado deixado na vida deles, como os visitantes que saíram daqui ontem, assim tão impactados com o resultado do nosso trabalho. Queria chamar o pastor Leandro para estar dando perto. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, meu irmão, por sua vida. Por cada irmão, eu quero dar os parabéns, porque ontem e hoje, irmãos, foram dias maravilhosos que estivemos aqui. Estamos saindo daqui abençoadíssimos, graças a Deus. E uma coisa linda que foi feita com as nossas crianças, irmãos. Tão maravilhoso. Que Deus possa cada vez mais, Raquel e toda a equipe, todas as irmãs que trabalharem aí, os irmãos, abençoá-los, capacitá-los cada vez mais, em nome de Jesus. Porque sabemos, irmãos, que há esperança com as nossas crianças. A gente olha para esse mundo aí fora perdido, para os jovens, a gente fala, meu Deus, tem solução? E a gente olha dentro da igreja e a gente fala, tem sim. Nós somos a luz, nós somos a solução, em nome de Jesus. Então que haja sempre esse óleo derramado sobre as nossas cabeças, em nome de Jesus. Que a gente tenha sempre o melhor para fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? O pastor André está em Lorena, por isso a ausência dele nessa manhã justificando, o pastor também para o Senhor. Tá? Um abraço a todos do nosso pastor. E à noite ele estará aqui conosco em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração. Pai, nós louvamos o teu santo nome e agradecemos, meu Deus, por esta manhã. Senhor, obrigado, meu Pai, pela vida de cada criança. Guarda a vida deles, meu Senhor, o coração, meu Pai, para que estejam sempre diante da tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, que eles tenham, meu Pai, a sensibilidade, Senhor, de rejeitar as coisas do mal, Senhor, que este mundo oferece, meu Deus. E que estejam, Senhor, aptos a fazer a Tua obra, meu Pai, independente, meu Pai, da idade, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, os capacite, que o Senhor os livre de todo mal, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Para que eles cresçam, meu Pai, na graça e no conhecimento da Tua palavra, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor, meu Pai, derrame da Tua graça na vida de cada professor, de cada irmão, meu Pai. Que não somente, Senhor, para um evento como esse eles se prepararam, mas para cada aula que eles dão, Senhor, no final de semana, meu Pai. Meu Deus, o empenho que eles têm em orar, meu Pai, se dedicar, meu Pai, na aprendizagem da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, a cada vez mais, meu Pai, possa estar capacitando a vida deles. Possa estar falando ao coração deles, meu Senhor, para que eles sejam esse canal de bênção, Senhor, na Tua casa, em nome de Jesus, meu Deus. Para que as coisas, meu Pai, como foi falado nessa manhã, Senhor,
que sejam feitos, meu Pai amado, o melhor para Ti, Senhor. Às vezes, meu Pai, com sacrifício, Senhor. Às vezes, meu Pai, sem ter condições, eles procuram dar o melhor, meu Deus, para Ti, porque sabe, meu Deus, que a recompensa vem dos céus, meu Pai, para a vida de cada um. Por isso que o Senhor, meu Deus, os abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, e que o Teu nome, meu Deus, seja glorificado para todos sempre. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de cada um, hoje e para todos sempre. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima tarde a todos. É força, é força.